Tu é bom no que tu faz, provavelmente muito bom. Os teus clientes reconhecem isso, o teu produto é de qualidade, o teu serviço resolve um problema de quem contrata, mas o teu negócio não cresce do jeito que deveria. Ou cresce devagar demais, ou fatura bem no mês e cai no outro sem explicação. Ou tu trabalha cada vez mais e sobra cada vez menos. E a pergunta que não sai da cabeça é: se eu sou bom no que faço, por que o meu negócio não evolui? E hoje eu vou responder essa pergunta e a resposta vai ser mais simples do que tu imagina e mais incômoda também. Eu me chamo Felipe Dias, eu sou CEO da GH Escola de Negócios e aqui no canal a gente fala sobre gestão e crescimento de negócios de um jeito direto, sem enrolação. E o tema de hoje é o que eu mais vejo travar empresas que têm tudo para crescer. Negócios com produto bom, com cliente satisfeito, com dono competente e que simplesmente não conseguem dar o próximo passo. E quando a gente vai entender o porquê, a resposta quase sempre está no mesmo lugar. E fica até o final, porque no meio desse vídeo eu vou te contar uma história que eu vivi e que vai bater muito perto de provavelmente onde tu está hoje. Deixa eu te apresentar um conceito que eu chamo de perfil artista. O artista é o cara que domina uma habilidade. Ele passou anos aprendendo, treinando, se especializando, é realmente muito bom no que ele faz. Em algum momento da vida ele decidiu trabalhar por conta própria, empreender. Abriu um negócio, montou um escritório, virou sócio de alguém. Aí começa o problema. Porque o padeiro que faz o melhor pão da cidade abre uma padaria e descobre que saber fazer pão não tem nada a ver com gerir uma padaria. O advogado que domina direito tributário, ele abre um escritório e percebe que saber de lei não é a mesma coisa que saber captar, fidelizar e crescer uma carteira de clientes. Ou o dentista que se formou com distinção, ele abre uma clínica e ele não entende por que o faturamento não evolui mesmo com a agenda cheia. O perfil artista, ele é excelente na execução, mas a execução é só uma parte de um negócio. E o ponto é esse: quase todo dono de empresa chegou ao negócio pelo lado artista. Foi a habilidade técnica que te levou a empreender. Só que empreender exige um conjunto completamente diferente de competências. E ninguém ensina isso na faculdade, no curso ou na especialização. Tu aprendeu a fazer, ninguém te ensinou a gerir. Deixa eu te contar o que aconteceu comigo, porque eu não tô falando isso de fora. Quando eu tinha 22 anos, eu era professor de inglês. E eu era um bom professor. Gostava de ensinar, conseguia resultado com os alunos, dominava o método e em algum momento eu decidi abrir minha própria escola. E aí eu descobri uma coisa que ninguém tinha me contado. Ser um bom professor não paga as contas de uma escola. Porque uma escola não precisa só de um bom professor. Ela precisa de alguém que entende de financeiro, captação de aluno, retenção e gestão de equipe, de precificação, marketing e operação. E eu não sabia nada disso. Eu sabia dar aula. Eu tive que aprender. Com erro, com custo e com tempo. E quando eu entendi essa virada, quando eu parei de me comportar como professor e comecei a me comportar como diretor, o negócio começou a crescer. Eu fui de uma unidade para 31 escolas espalhadas pelo Brasil. Mas a virada não foi técnica, ela foi a mentalidade. Isso aconteceu no dia que eu entendi que o meu negócio precisava de um gestor, não só de um bom professor. E essa é a mesma virada que a maioria dos donos de negócio precisa fazer e adia por anos sem perceber. E quando o artista não faz essa transição, o negócio fica preso num teto. E isso se manifesta de formas muito específicas. A primeira é a armadilha da execução. O dono é tão bom na parte técnica que acaba sendo o melhor funcionário da própria empresa. Ele opera, ele entrega, é ele que resolve. E porque ele é bom, a empresa depende dele para poder funcionar. O negócio cresce até o limite de quando ele consegue trabalhar e para ali. Se ele tira 2 semanas de férias, a operação desanda. E isso não é um negócio, é um emprego com o CNPJ. A segunda é a falta de processo. O artista não documenta porque ele sabe fazer tudo de cabeça. Mas quando a empresa precisa crescer e contratar equipe, ninguém sabe fazer do jeito certo. Porque o jeito certo está só na cabeça do dono. Aí cada funcionário faz o seu jeito, a qualidade cai, o dono volta para apagar incêndio e o ciclo sempre se repete. E a terceira é gestão por sensação, o famoso feeling. Sem indicador, sem números, sem dados, o dono toma decisão baseada no feeling. Ah, parece que o mês foi bom, parece que esse produto vende mais, parece que esse cliente aqui é importante. Parece. Negócio não cresce com parecer, negócio cresce com dado. E a quarta, talvez a mais silenciosa, o artista não sabe precificar. Porque o artista pensa no custo de produzir, não no valor da entrega. Ele fica no ciclo de cobrar barato, trabalhar muito e não sobrar nada. E ainda se pergunta por que o concorrente que é pior que ele cobra mais caro e tem mais cliente. Então o que muda quando o artista vira gestor? Não é que ele para de executar, é ele que muda o lugar de onde olha para o negócio. O artista olha de dentro para fora. Como eu faço isso melhor, mais rápido, com mais qualidade?
O gestor olha de ambas as partes, de dentro para fora e de fora para dentro. Qual o resultado que eu preciso atingir e quais são os processos que me levam até lá? E na prática, isso se traduz em 3 mudanças fundamentais. A primeira, criar rotina de gestão. O gestor não deixa o negócio acontecer, ele acompanha. Toda semana tem um momento para olhar para os números, revisar o que está funcionando, ajustar o que não está. E uma semana sem olhar para o negócio é uma semana que tu perdeu o controle sem saber. Segunda, definir indicadores claros. Não dá para melhorar o que tu não mede. Quantos clientes novos entram esse mês? Qual que é a taxa de retorno? Qual o serviço tem a melhor margem? Qual canal traz mais cliente qualificado? Sem essas respostas, na ponta da língua, tu tá administrando no escuro. E a terceira é separar papéis. O gestor entende que o seu trabalho não é fazer, é garantir que seja feito. E feito do jeito certo. Isso implica delegar, documentar processo, treinar a equipe e aceitar que alguém pode executar diferente de ti e tudo bem, desde que o resultado apareça. Porque enquanto tu tá fazendo, tu não tá gerindo. E as duas coisas ao mesmo tempo, no longo prazo, elas não funcionam. Antes de fechar, uma checagem rápida. Não precisa responder em voz alta. Só sente o que cada afirmação faz contigo. Se o teu negócio não funciona quando tu some por 2 semanas, tu ainda é artista. E se quando algo dá errado na operação e você é o primeiro a ser chamado para resolver, tu ainda é o artista. Se tu não consegue dizer agora, sem hesitar, qual o teu indicador mais importante e o resultado dele essa semana, tu ainda é o artista. Se tu cobra um preço baseado no que o concorrente cobra, não no que o teu serviço vale, tu ainda é artista. Não tem julgamento aqui. Todo mundo começa assim. A pergunta é, quanto tempo tu vai ficar nesse lugar aí? Então, resumindo o que a gente viu hoje, ser bom no que faz é o ponto de partida, não é o teu destino. Quase todo dono de negócio chegou até aqui pela habilidade técnica, mas crescer de verdade de forma sustentável exige uma transição, do artista para o gestor. Não acontece do dia para a noite, é uma decisão seguida de novos hábitos, uma forma diferente de enxergar o teu próprio negócio. E se tu se reconheceu aqui, começa por uma coisa só essa semana. Define um indicador para acompanhar. Um número que te diga se o negócio está indo na direção certa e olha para ele toda semana, sem falta. Se esse conteúdo fez sentido, se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem conteúdo assim como esse por aqui. Até o próximo.